treinador do Flamengo, aquele com quem todo mundo estava querendo falar. É verdade, Barreto. Essa entrevista com o Domenech Torrent, que a gente publicou ontem no GE. Globo, no GE Divide Tela, ela foi assim muito numa escala de você cruzar passos, né? O Domenech, eu já tinha entrevistado ele quando era um treinador que queria buscar um lugar na América do Sul e com esse trabalho todo como assistente do Pep Guardiola. Foi uma entrevista que a gente fez, inclusive, durante assim, o período que a gente não tinha futebol, né, acontecendo aqui no Brasil, o futebol estava parado, e aí a relação foi mantida, até ajudei os colegas aí do Rio de Janeiro, Caê Mota, o Fred também, Uber, nessa apuração, quando o Domenech acabou virando alvo do Flamengo. E assim, se você mantém a relação. Quando o Flamengo demitiu o Domenech, eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, eu gostaria muito de te ouvir, uma entrevista e tudo mais. E ele disse, olha, no primeiro momento eu não quero falar porque ele queria se desvincular do clube, assinar a rescisão de contrato e receber a multa pela demissão. E essa questão toda acabou se arrastando um pouco. Ele passou alguns dias de férias em Angra, e esperou o Flamengo se decidir. Só que o Flamengo não decidia a questão, faltava o financeiro ali, né? E o Domenech acabou voltando para Barcelona, e ele, inclusive, num determinado momento, chegou até a pensar em acionar o Flamengo na justiça para receber a multa rescisória. Então, enquanto esse imbróglio todo era resolvido, o Domenech me dizia, olha, não estou à vontade para dar entrevista. Mas aí eu fiquei fazendo uma marcação cerrada nele o tempo todo. E quando ele assinou a rescisão de contrato, no dia seguinte eu liguei para ele e falei, oi, sumido, tô aqui. E aí ele topou dar entrevista, né? Já tinha prometido mais ou menos dar entrevista, e a gente conversou durante 45 minutos. A entrevista está na íntegra no GE. Globo. E assim, não vejo, até pela cultura do Domenech, não vejo ele um cara magoado. Eu vejo assim, simplesmente ele falando o que sentiu ali naquele momento durante esse período que ele foi técnico do Flamengo e simplesmente apontando o que ele viu. Então, assim, escancarou muita coisa que acontece internamente no Flamengo e que incomodou muita gente, mas fato é que ele não é uma questão de estar magoado. Eu não senti mágoa do Domenech, muito pelo contrário, ele é muito agradecido pelo período que passou aqui lá no Brasil. Mas a questão toda é que ele foi sincero naquilo que ele falou, Barreto. Aquela pressão na saída de bola que o torcedor reclamava que o time do Domi não fazia, o Hernan fez com ele e está aqui um trechinho do resultado. Nunca me sentí respaldado realmente, sí por los jugadores, y ahora si quieres hablaremos de ellos, de las barbaridades que se han dicho, si estábamos enfadados con un jugador, con el otro, es todo falso, mentira. Se han dicho muchas mentiras en 2 meses. Sí que lo que yo sentía o lo que olíamos es que no estábamos allí, pero el primer partido estaríamos fuera, ¿no? Y así fue. Con la gente que yo interactuaba era con Marcos Bras de la directiva y Bruno Spindler, los únicos que hablaba, interactuaba un poco, pero tú no puedes ser que cada partido estés pendiente de si ganas o no, y dependiendo hay buenas caras o malas caras, ¿no? Entonces, como yo vengo de otros equipos, de otra cultura, no mejor ni peor, totalmente diferente, nunca nos sentimos realmente respaldados. Você disse que ele não demonstrou mágoa, Hernan, mas apontou alguns problemas internos do Flamengo. Aliás, tem uma frase muito marcante, né? Ele disse que o problema do Flamengo está dentro do Flamengo, né? Apontando para essa divisão entre setores da diretoria. E ele cita o jogo lá em Guayaquil, né, da Libertadores da América, que ele sentiu que o próximo jogo seria o jogo da demissão, que aí ele não sente o respaldo, porque ele sentia que a diretoria, né, muitas pessoas da diretoria, e ele isentou Marcos Braz e Bruno Spindel, que eram as pessoas que estavam no dia a dia com ele, que despachavam com ele, mas que, no geral, da direção do Flamengo, e isso envolve outros cartolas, inclusive o presidente Landim, ele não sentia esse respaldo. E aí ele teve um dia, determinado momento, que ele virou para a comissão técnica dele e disse, olha, o próximo jogo pode ser o jogo do adeus. Tá estranha a situação, tá estranha a coisa. Então, o que não cabe na cabeça dele, o que ele não entende,
acabou entendendo depois que veio aqui para o Brasil, foi como é que você trabalha, planeja um clube de futebol do tamanho do Flamengo, sendo que você tem que entregar o resultado no próximo jogo. Você ganha, no próximo jogo você tem que entregar. E assim vai sucessivamente. Para ele é uma loucura. Tanto que ele chegou a dizer na entrevista que tinha gente que ficava feliz quando tinha uma derrota da comissão técnica dele. Teve também um vocês da imprensa, mas não foi aquele tradicional sobre a incompreensão. Pelo contrário, né? O Domi gostaria de ter tido mais conversas como essa que ele teve com o Hernan. Vamos rodar. Yo incluso sentía que muchas veces cuando perdíamos alguien de dentro se alegraba. Esta es la sensación que tenía yo. Es la sensación que tenía yo y mi staff, ¿no? Entonces era complicado trabajar así, muy complicado. Yo he sido muy feliz trabajando en Flamengo por los jugadores, que nadie me ha fallado, a pesar de lo que diga la prensa. Nunca me he peleado con nadie. Creo que el problema del Flamengo está dentro del Flamengo, está dentro del Flamengo. Y hasta que ellos no se aclaren entre ellos, esto va a persistir con Dome, con Ancelotti, con Klopp, con Pep Guardiola, con el que venga. Tengo una persona que me gestiona todo lo de prensa y había contactado con periodistas argentinos, ya no te digo de europeos, y cuando hablaba con comunicación del Flamengo me decían que no era el momento y tal. Yo estoy convencido que si me hubiera podido explicar la prensa, sobre todo brasileña, hubieran podido entender qué es el juego posicional tan famoso que tenían tanta preocupación muchos periodistas, no sé por qué, porque te digo que Sampaoli hace 3 años que lo juega y muy bien, por cierto. ¿Qué es lo que queríamos hacer? ¿Por qué los jóvenes queríamos jugar con los jóvenes? Muchas cosas. Me podía abrir a la gente, ver que era una persona muy normal. Queria conversar mais, mas sobrou uma cornetinha ali no fim, Cíntia. O jogo posicional que tanto incomodava os jornalistas brasileiros, né? E a gente relembra também, Barreto, as coletivas do Domi. Ele também dava diversas vezes frases iguais, com palavras iguais, e também fugia de algumas respostas, ou seja, não era também essa relação que ele queria mais abertura. Ele também, quando tinha oportunidade, ele teve diversas coletivas para falar. Ele também não conseguiu passar a mensagem certa, né? Ou ele se repetia, ou ele era curto nas suas respostas. Ele teve a oportunidade de falar com a imprensa. Claro, muitas vezes a imprensa, nós nos incluímos aqui, nós da imprensa, a gente também faz alguns pré-julgamentos, né? Mas ele também tinha essa oportunidade das coletivas para tentar uma relação mais estreita com os jornalistas e passar a ideia, né, do jogo posicionado tão famoso que ficou, né? Mas eu acho que, sobretudo, eu acho que também excelente, né, entrevista do Hernan com o Domi, fica também a questão dele ter dito que eles não conheciam o estilo de jogo dele, né? Como é que você contrata um técnico e não sabe com que peças que ele joga? Eu acho que faltou um pouco, era uma ânsia por um técnico estrangeiro, uma ânsia por um técnico que fosse o auxiliar do Pep Guardiola, que se foi muito sem estudar. Diferentemente, até a gente compara com o Palmeiras demorou, né? Ele foi com o auxiliar por algum tempo, ele foi estudando. O Abel não foi a primeira opção, né? A primeira opção não seria ele, então faltou um pouco mais de estudo ali nessa correria. O Flamengo foi muito rápido, com sede ao pote na busca pelo Domi e acabou não combinando o jogo. Ele mostrou claramente também na entrevista que ele não conhecia muito como é que era trabalhar num grande clube como o Flamengo e da pressão que existe. Não adianta você treinar grandes clubes no Brasil, você vai sofrer essa pressão, você tem que se acostumar a jogar com ela e a trabalhar com ela. A gente teve 2 casos recentes, né? Com um deles, o Domi foi comparado o tempo todo, o Jorge Jesus, e agora estamos falando também do Abel Ferreira, né? Treinadores estrangeiros que chegaram, entenderam rapidamente a situação e conseguiram aplicar o seu método, fazer com que o método fosse entendido pelos jogadores. Talvez tenha sido, embora o Domi tenha feito muita questão, né, Milton, de nas respostas que deu ao Hernan, repetidamente dizer que não tinha problema com os jogadores, até reclamar de quem dizia que ele tinha problemas, mas mesmo que não houvesse uma falha que não houvesse uma briga interna, mas
parece que houve alguma falta de entendimento, né? Porque o time estava demorando a incorporar os conceitos dele. Barreto, eu acho que, na verdade, as informações que ele traz e o jeito como ele passou pelo Flamengo meio que comprova aquilo que eu estava dizendo quando a gente falava sobre o Abel Ferreira, né? Eu duvido que o Domi não saiba dar um bom treino. Eu duvido. Até se você pega a carreira dele, assistente do Guardiola, enfim, toda essa coisa que ele já tinha no background dele. Então, acho que ele deve saber dar treino, ele deve saber fazer toda essa modernidade que hoje os trabalhos de campo exigem, né? Então, eu volto a dizer, na verdade, eu acho que o que faz um cara desse ter sucesso ou não é o resto, é o que está em torno disso tudo. Primeiro, é o clube, como disse assim, é o clube não ter paciência, não ter conhecimento profundo do que é o cara, de como ele joga, de como ele gosta de jogar, que tipo de jogador. O clube, quando vai trazer um cara desse, tem que saber isso. Tem que ter um mínimo de informação, até para não ser surpreendido quando o cara começa a trabalhar. Então, esse tipo de coisa, claramente, os clubes do Brasil não têm. Nenhum deles. Ninguém sabia do Abel Ferreira, ninguém sabia do Jorge Jesus, ninguém sabia do Domi, enfim. O São Paulo talvez um pouco mais, porque ele é um cara um pouco mais midiático e tal, e mais internacional, até em relação ao próprio Jorge Jesus, né? Mas, de qualquer forma, os clubes não têm isso. Então, o Flamengo definiu, em função do sucesso do Jorge Jesus, que tinha que ser um estrangeiro. E aí vai um cara que, se você pega a história do Domi, não tem história nenhuma. Ele não ganhou nada, ele não tem nenhuma grande passagem por clube nenhum, que é o mesmo caso do Abel Ferreira. O Abel Ferreira não tem nada atrás dele. Né? Se você olha, até porque ele é muito jovem, mas se olha a carreira dele, não tem nada. Não ganhou nada, lugar nenhum, enfim. Não dirigiu grandes equipes e tal. De repente, o cara encaixa num clube, como o Abel encaixou, faz esse entorno dele funcionar, e aí o resto vai, porque o Flamengo tem grandes jogadores, o Palmeiras também tem. Assim como o São Paulo está fazendo lá com o Atlético, contratou um monte de gente, tinha um time bem razoável no Santos. Então, o sucesso desses caras está muito ligado ao que ele constrói em torno dele. Eu não estou falando de treino, não estou falando de tática, não estou falando nada disso. Do ambiente mesmo, em torno dele, e ao poderio que ele tem na mão para dirigir. Né? Então, por que o Abel Ferreira, ao fazer um bom ambiente e conhecedor de futebol que é, por que ele faz sucesso? Porque o Palmeiras tem um bom time. Se ele pegasse provavelmente o Corinthians, o sucesso não seria o mesmo. Isso vale para o Domi. Quer dizer, talvez tenha faltado nessa, e não estou falando que é culpa dele, né? Talvez tenha sido culpa dos dois lados, do próprio Flamengo de entrosar mais o cara. E acho que para o Flamengo foi mais difícil em função do sucesso no ano anterior, né, na temporada anterior. Então, acho que meio que comprova, né, porque talvez se o Flamengo conhecesse um pouco melhor o Domi, talvez não tivesse trazido. Ou se conhecesse um pouco melhor, tivesse dado um pouco mais de tempo para ele ganhar as pessoas em torno dele. Enfim, eu gosto de citar muito aqui o Muricy, porque eu acho que o Muricy tem umas 2 ou 3 frases que são muito definitivas, né? E uma delas é que, primeiro, a gente conhece 10% do que acontece lá dentro. Então, quando a gente fala, porque quando ele diz que não tinha briga nenhuma, mas a gente não sabe, às vezes não é a briga, né? Como você disse, às vezes é uma declaração mal dada numa entrevista coletiva que o jogador não gosta. É uma substituição numa hora errada do jogo que o jogador não gosta. Isso vai minando um pouquinho essas micro-relações que o sujeito vai construindo ali dentro. Então, acho que o conhecimento, né? Você tem que conhecer melhor o cara que você traz, o sujeito tem que conhecer aonde ele está entrando, né? Porque será que o Domi sabia que o Flamengo é o que é? Né? O Flamengo é essa potência de marca, de torcida, vinha de uma temporada muito bem sucedida, né? Será que ele tinha esse conhecimento e se considerou preparado para isso? Enfim, acho que tem muita coisa que acaba envolvendo essas pequenas relações que constroem ou não o sucesso do sujeito. André Hernan, quando o Renato Peters participou com a gente do quarto dele, aí do lado do seu, ele disse que você fica batendo na parede para passar notícia, né? E eu fiquei imaginando você dando aquela última batidinha para falar, tenho mais uma informação. Então, chegou a hora daquela última informação para a gente se despedir de você. O Milton estava falando da questão, e a gente mostrou as imagens da festa do torcedor do Palmeiras, a aglomeração, né, na saída, e foi assim na final da Libertadores. Aqui em Doha, há uma preocupação muito grande das autoridades, e ontem a gente teve a informação de que aumentou o número de casos, né? Foram 24 casos em relação ao dia anterior. Então, é um aumento considerável, assim. É um número assim, que fez com que as autoridades aqui de Doha fossem até a televisão, pedir para que a população use máscara, pedir para que a população tenha os cuidados e siga os protocolos. Só que dessa vez, com um aumento de 24 casos, vai ter uma reunião amanhã extraordinária do governo
e eles vão fazer medidas restritivas à população. Uma delas é a seguinte: se a pessoa, o cidadão aqui, for pego sem máscara na rua, vai ser preso. Vai ser preso. E outra coisa, festas, por exemplo, de casamento, que estavam liberadas, vai ter uma restrição, vai ter que dar uma seguradinha. E os carros não podem transportar mais do que 3 pessoas. Se tiver um carro com 4 pessoas, vai dar ruim, o carro vai ser guinchado, o cara se bobear não vai ver mais o carro. Então, são medidas assim para conter a proliferação, aí, a pandemia, o coronavírus, mas que não vai afetar o Mundial de Clubes, porque o Mundial de Clubes já tem um protocolo FIFA que já foi autorizado pelo governo, né, do país da Copa do Mundo, que vai ser, né, um teste, e todo mundo vai ficar na bolha sem contato externo, no caso, os times que vão aqui disputar o Mundial, Barreto. Valeu, Hernan, muito obrigado. Só fazendo Oi, Cíntia. Assim. Hernan, eles mantêm a ideia de, como você falou, que o protocolo da FIFA já está estabelecido, porque eles permitiram 30% de público nos estádios, né? Isso não corre risco de ser alterado, né? Não vai ter alteração, mesmo porque os bilhetes alguns já estão sendo comercializados, mas a questão toda é que, o telefone está tocando aqui, provavelmente é o centro médico perguntando se eu estou bem, mas daqui a pouco eu vou atender. Eles querem fazer o seguinte: a questão dos ingressos, a pessoa que vai adquirir o ingresso, ela vai ter que fazer um exame de PCR 72 horas antes da partida, ou seja, há uma preocupação e não vai ter aglomeração não, vai ser bem espaçado o negócio. Atende lá, Hernan, senão o pessoal vai ficar preocupado com você. Muito obrigado pela participação no Redação. Vamos trazer o Carlos Cereto de volta, direto de São Paulo. Continuamos aqui no tema dos técnicos, né? A entrevista do André Hernan com o Domenech Torrent está na íntegra no GE. Globo, né? Você pode ver lá as avaliações que ele faz e tal, as explicações que ele dá. E o jornal o Globo de hoje, Cereto já está com a gente e vai entrar nesse papo aqui, fala da dificuldade, uma dificuldade que ele enfrentou, inclusive, né? Da dificuldade de os técnicos brasileiros manterem um ciclo vencedor. Essa arte com as bolinhas, ela pode parecer confusa à primeira vista, mas ela é muito interessante. Quando você pega o macete, vai entender ali o que é, olha, a bolinha pequena é uma fase ruim do time. E ali dentro de cada bolinha tem um número de pontos. A bolinha verde é uma fase média e a bolinha azul, gordinha, né, mostra uma fase vencedora. E aí você vê que só o Inter consegue ter uma sequência de 2 bolinhas. E o que as bolinhas representam? 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. O Inter está, né, nesse momento, inclusive, batendo um recorde aí. São 9 jogos seguidos com vitória. E olha o que aconteceu, por exemplo, com o Vasco, né? Nas 4 primeiras rodadas, o Vasco era líder. E a reportagem até abre, lembrando de um meme de um jogador do Vasco que estava comemorando essa liderança aos prantos. E o Igor Siqueira, que é o autor, diz, olha, talvez tenha sido porque ele sabia que ia ser mesmo efêmero, né? A partir daí, o Vasco vai meio que retomando, se aproximando do seu potencial. Aí tem uma sequência sem ponto nenhum e o Ramon não resiste. Agora, quando entra o Sapinto, também não quer dizer que existe um efeito imediato, assim, agora chegou outro treinador e o estrangeiro, né? O técnico português, que hoje também virou a panaceia, né? É a solução para todos os males. Vamos trazer um estrangeiro que vai resolver. Não aconteceu. Olha o caso do Inter, que curioso, né? O Inter vinha de um momento de o que o Globo chama de auge, ali entre a 13ª e a 16ª rodada, quando o Koudé pediu demissão. Ele não foi embora, né? E aí, com a chegada do Abel, e ali entre a 21ª e a 24ª da rodada, não só tem a chegada do Abel, como tem o afastamento do Abel, que contraiu o Covid. A reportagem também aponta para isso, como está ainda mais difícil esse ano você falar em manutenção, né? Os times estão oscilando demais. A gente provavelmente vai ter um campeão brasileiro com mais derrotas do que é comum na história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E essa aí chama atenção, Cereto, e encaminha a gente para o papo sobre a substituição do Fernando Diniz, né? Tem uma